Para começar, eu vou ler para ti aqui quais são as 5 leis do ouro. Estão aqui separadinhos na página 78 dessa minha edição e eu vou ler aqui para ti elas. Aí eu vou ler as 5, explicar uma por uma e no final faço um fechamento aí falando sobre as 5 de novo, mais especificamente, e a gente encerra aí esse nosso conteúdo sobre as 5 leis do ouro. Vamos lá. Quais são as 5 leis do ouro que o Arcade disseminou na Babilônia naquela época? Vamos lá. Lei número 1. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Lei número 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. Lei número 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Lei número 4. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Número 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Então, servidor, essas são as 5 leis do ouro e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos conversar então, servidor, sobre a primeira lei do ouro, que é: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para toda pessoa que separa não menos que 1/10 de seus ganhos a fim de criar um fundo para si próprio e para sua família. O que o Arcade quer dizer com isso aqui quando ele traz essa parábola aí da lei do ouro? Na realidade, é fazer o dinheiro crescer. Arcade vai explicar aqui que para prosperar financeiramente, servidor, a gente precisa separar uma parte em cada 10 de tudo que a gente recebe. Ou, ali no livro, ele vai dizer uma moeda de cada 10 que nós recebermos. Basicamente, a gente precisa separar aí, na vida prática, pelo menos 10% das nossas receitas, de todo o valor que tu receber, de todos os ganhos que tu tiver aí dentro dos períodos, tu vai separar 10% disso. Ou seja, pensando ao contrário, tu precisa viver com 90% de tudo que tu recebe. Claramente, quando a gente fala aí dessa primeira lei do ouro, a gente consegue extrair daqui duas informações, dois pensamentos bem completos, que é o seguinte: Arcade já naquela época ensinava a viver sob o princípio que eu trago atualmente para ti: gaste menos do que tu ganha, que é aquele princípio de viver com menos do que se recebe, servidor. Ali ele explica que é para tu viver com 90% do que tu recebe. Por mais difícil que seja, por mais estranho que pareça, tu precisa controlar os teus gastos, servidor. Essa mentalidade é o que faz da gente prosperamente financeiros, faz a gente ter aí realmente uma prosperidade nas finanças, servidor. Essa mentalidade, essa gestão de finanças, viver com menos do que se ganha, é que vai nos tornar aí realmente prósperos no futuro. Além disso, servidor, se a gente for aqui para a segunda situação aí, a segunda informação que a gente consegue extrair dessa primeira lei do ouro é que, fazendo como o homem mais rico da Babilônia diz, se estar montando aí realmente uma espécie de reserva de emergência e reserva de futuro. Lembra? Vários vídeos eu trago aqui para ti a importância de se ter uma reserva de emergência e uma reserva de futuro. A reserva de emergência vai te deixar tranquilo, para tu saber que tu vai viver a tua vida e que os imprevistos que surgem realmente ao longo aí da nossa jornada estarão realmente, digamos assim, segurados por essa reserva de emergência. Então, se surgir uma situação aí fora do controle, que tu precise gastar uma grana, tu tem essa reserva de emergência para emergências, imprevistos e outras situações. Além disso, com essa mentalidade aqui do Arcade, a gente consegue entender que é preciso ter uma reserva de futuro, ou seja, poupar aí frequentemente para que lá na frente a gente possa usufruir de uma forma melhor, de um montante maior de dinheiro, realmente, na nossa aposentadoria, na nossa velhice, para a gente ter mais conforto e segurança aí, a gente e a nossa família, mais lá na frente, nos dias que virão.